Agora vamos tentar começar a identificar eixos principais de inércia. Para isso, nós temos que imaginar um plano que corte esse cubo de tal maneira que o que fique de um lado do plano seja o reflexo em relação a esse plano do que ficar do outro lado. Eu vou atribuir umas letras a esses vértices para facilitar aqui umas identificações. Então esse vértice eu vou chamar de A, este aqui de B, C, D, este aqui é o E. Observe o seguinte, olha aqui, ó, esse aqui é bem fácil de ver. Imagine um plano que corte esse cubo por aqui, ó. Este plano, tá bom? Corta o cubo exatamente em duas partes, de tal maneira que uma é a imagem especular da outra. Como o cubo é homogêneo, a densidade de um lado é igual à densidade do outro, esse cubo tem, por exemplo, esse plano de simetria ABCOA. Então, vamos começar considerando esse plano de simetria. Então, plano ABCOA. Então, basta especificar, né? Escrever o vetor perpendicular a esse plano para ficar determinado um eixo principal de inércia. Para encontrar um vetor perpendicular a esse plano, basta nós pegarmos dois vetores, ó, por exemplo, considere esse vetor aqui, ó, OC, e considere o outro vetor OA. Se nós fizermos o produto vetorial deles, o resultado é um vetor perpendicular ao plano formado por eles. Esses dois vetores pertencem a esse plano de simetria, OC e OA. O produto vetorial deles dá um vetor normal a esse plano. Tá bom? Então, o primeiro eixo principal de inércia, eu vou chamar esse vetor de N1, formado pelo produto vetorial do vetor. Eu vou escolher a ordem OA. Como eu quero que esse vetor seja unitário, se nós tomarmos o vetor unitário nessa direção, pelo unitário nessa direção, como eles são perpendiculares, o produto vetorial deles vai dar um vetor unitário perpendicular ao plano. Tá? OC pelo seu comprimento, que é a raiz de 2A. Ó, o vetor OC é a diagonal desse quadrado aqui no plano XY de lado A. Então, o comprimento desse vetor é a raiz de 2A. Tá? Então, ele dividido pelo seu comprimento é um vetor unitário. E o OA, pelo seu comprimento, dá um vetor unitário. Em termos dos versores x, y, z, observe, esse vetor, o unitário OC, é o unitário que faz 45 graus com os planos x, y e com as componentes positivas. É o vetor x chapéu mais y chapéu dividido por raiz de 2. Isso aqui, ó, é x chapéu mais y chapéu dividido por raiz de 2. É o unitário ao longo da diagonal desse quadrado no plano XY. A diagonal OC. E o OA sobre A é o unitário na direção Z. Tá bom? Efetuando esse produto aí, o resultado para N1 é
x menos y sobre raiz de 2. Isto aqui dá um primeiro eixo principal de inércia, tá? Agora, se nós conseguirmos identificar mais algum plano de simetria, nós podemos determinar um outro eixo principal de inércia. Se determinarmos dois eixos principais de inércia perpendiculares, não precisamos fazer mais nada para achar o terceiro. O terceiro é perpendicular a esses dois, tá? Ó, veja o seguinte, ó, um outro plano de simetria por inspeção. Então imagine um corte por aqui, ó. E, consequentemente, um corte pela diagonal lá de trás, que é essa aqui, ó. Imagine que o cubo, nós estivéssemos vendo só essa face aqui, né? Em vez do desenho estar em perspectiva, nós só vemos essa face aqui. Então o corte que está sendo feito é esse aqui, ó. E corta, portanto, também ao longo da diagonal a face que está lá atrás, a face oposta a esta aqui. Divide o cubo em duas partes, exatamente imagem especular uma da outra. Tá bom? Esse plano de simetria aí escolhido é o plano ODBEO. ODBEO. E, de novo, nós podemos encontrar um vetor perpendicular a esse plano que dará um outro eixo principal de inércia. Então, por exemplo, o vetor N2, ó, vamos pegar o vetor OD, que está nesse plano, tá? E multiplicar pelo OE, que também está nesse plano. Multiplicar vetorialmente. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. OD sobre A, que é o comprimento do vetor OD, multiplicado vetorialmente pelo vetor OE sobre raiz de 2A. O vetor OE é o comprimento da diagonal do quadrado. Isso aqui é o mesmo que o produto vetorial de x por esse vetor OE. É um vetor que faz 45 graus com os eixos y e z, né? Portanto, ele se escreve como y mais z. E esse produto vetorial dá o seguinte resultado. Z menos y sobre raiz de 2. Bom, uma coisa que nós podemos fazer aqui para nos certificar de que não estamos cometendo algum erro aqui nessa análise. Esse vetor N1, né, por aquele resultado, que diz que um vetor perpendicular ao plano de simetria é um vetor ao longo de um eixo principal de inércia, então N1 tem que ser autovetor dessa matriz aqui. Tá bom? Então vamos fazer um teste rapidinho aqui, ó. Se nós multiplicarmos esta matriz, isso aqui é um fator que é irrelevante, tá? Para verificar se é autovetor ou não. 8 menos 3 menos 3 menos 3, 8 menos 3 menos 3 menos 3, 8. Se N1 é autovetor, então
Esse 1 sobre raiz de 2 também é irrelevante, que é um fator multiplicativo. Esse N1 é um vetor que é um múltiplo de 1 menos 1, 0. Então é isso aqui, ó. 1 menos 1, 0. Vamos fazer essa conta. Isto vai dar 8 mais 3, 11. Menos 3, menos 8 mais 0, menos 11. Menos 3 mais 3, 0 mais 0, 0. Isto aqui dá 11 vezes 1 menos 1, 0. Portanto, este vetor N1 é de verdade autovetor da matriz de inércia. E como nós encontramos o autovalor correspondente, isso aqui já nos diz que I1, o momento principal de inércia, ao longo do eixo principal de inércia, cujo vetor unitário é N1, é 11 MA2 sobre 12. É 11 sobre 12 de MA2. Eu deixo como um exercício para vocês conferirem que este vetor aqui, que em componente seria, como matriz coluna, 0, menos 1, 1, também é autovetor dessa matriz com o mesmo autovalor. Isso significa que há uma degenerescência aqui. Dois momentos principais de inércia são iguais e o terceiro é diferente dos outros dois. É por causa dessa degenerescência que ocorre o seguinte fenômeno. Observem, esse vetor aqui, ó, N2, é linearmente independente do N1, mas não é perpendicular a ele. O produto vetorial desses dois vetores não é 0, é igual a 1. Ou 1 meio, porque tem um raiz de 2 aqui, ó. X escalar com isso aqui dá 0. E y escalar com isso aqui dá menos 1. Como tem um menos 1 lá, não importa o valor numérico, importa que é um número diferente de 0. N1 não é perpendicular a N2, mas são linearmente independentes. Tá? Porque esse aqui tem componente na direção Z, e este aqui não tem componente na direção Z. Então esses vetores são linearmente independentes. Então nós encontramos dois vetores linearmente independentes associados ao mesmo autovalor. Então esse autovalor tem multiplicidade 2. Há dois autovetores linearmente independentes com esse mesmo autovalor.